Esse problema de mídia é muito mais sério do que parece. A mídia se chama mídia porque ela está no meio, quer dizer, ela interconecta todos os setores da sociedade. 4.900. Que a maior parte das pessoas, inclusive os militares, só recebe informação pelo Globo, pela Folha. Nós temos que imediatamente criar outros canais de informação que cheguem a essas pessoas. Por exemplo, quando o presidente do clube militar fez aquele discurso dizendo não, a Dilma, não podemos negar que a Dilma foi eleita democraticamente e legalmente, certamente ele tirou essa informação da Folha, do Globo, etc, etc. Ele não tem a informação de fonte primária. Então, a circulação de informações no Brasil ainda é muito deficiente. Nós não podemos contar com o Globo, com Folha, nem mesmo com a Veja. Você vê, a Veja está fazendo um belo trabalho, o Reinaldo Azevedo, a Joyce Hasselman, o Augusto Nunes, tem uma maior apreciação pelo que eles estão fazendo. Mas nós não podemos esquecer que a editora Abril, na pessoa do seu Robert Chivita, foi uma das grandes responsáveis pela destruição da infância brasileira. As revistas Escola e Sala de Aula foram os instrumentos fundamentais para a adoção do socioconstrutivismo, que é uma teoria marxista, materialista, dialética, feita já para subjugar o cérebro das crianças, e que hoje está provado que o socioconstrutivismo cria até lesão cerebral. Isso aí a editora Abril fez. Tá entendendo? E às vezes, veja, por que às vezes fazem uma oposição muito moderada, porque tem rabo preso no passado? Então não podemos contar com ninguém, nem mesmo a Veja é 100% confiável. Ela é confiável em parte, tá certo? Então, os fatos que eles dizem são verdadeiros. As interpretações, às vezes, são já um pouco trabalhadas e amortecidas, como, por exemplo, o Marco Antônio Villa dizendo não quero nem saber desse negócio de Folha de São Paulo. Se ele não quer saber de Folha de São Paulo, não quer saber de nada do que está acontecendo. Porque é o que falou o ex-ministro Lampreia. Note bem, que falou depois dele sair do cargo. Que enquanto ele estava lá dentro, não deixava ele falar. Ele diz, tudo que está acontecendo tem origem no Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo governa o Brasil. O pessoal não costuma medir o tamanho, a dimensão do poder do Foro de São Paulo. Inclusive, quando falo da corrupção, a diferença específica da corrupção que existe hoje no Brasil e a da que existia em outras épocas é que esta aqui é um sistema de engenharia para favorecer um projeto total de poder. Então, a corrupção não é um fenômeno isolado. E o mal não é a corrupção, o mal é o corrupto. Corrupção é um universal abstrato. Corrupção, você não pode prender a corrupção, você não pode botar a corrupção na cadeia, você tem que botar o corrupto. Quem é o corrupto e o grande corruptor? O Foro de São Paulo. Então, este é o alvo principal da nossa luta. Inclusive, derrotando o Foro de São Paulo no Brasil, nós quebramos a espinha dorsal do monstro em toda a América Latina. Eles estão apavorados por causa disso. E apavorados com justa razão, o Rui Falcão não tinha convocado uma passeata para hoje, com todo o poder que eles têm, com todo o dinheiro que eles têm, com todo o controle de mídia que eles têm, não conseguem botar meia dúzia de gato pingado. Vai ver porque faltou mortadela, pô. Então, eu falei, cadê a passeata, Rui Falcão? É a passeata confidencial. É a passeata secreta. Ninguém viu. Então, eles já caíram no ridículo faz muito tempo. Agora, um governo que tem 7% de aprovação, que tinha 7% na semana passada, agora deve ser 5%, se um governo com 7% de aprovação conseguir sobreviver, é porque já não tem democracia mais. Nenhum governo com 7% de aprovação pode continuar lá. E esses caras continuam com aquela cara de pau, fingindo que eles são realmente os governantes quando não são. Eu aqui digo claramente, a Dilma Rousseff não é presidente do Brasil. Ela foi eleita por um meio fraudulento que se chama apuração secreta. Não se pode aceitá-la como presidente. É preciso caçar o mandato desgraçada já. E acabar com essa farsa de uma vez por todas. Isso é uma coisa tão evidente. Agora, eu sei o seguinte, quando eu falo as coisas, o pessoal leva 5, 6 anos para meter aqui na cabeça. Por que está todo mundo assim? É o socioconstrutivismo. Aprenderam a ler por método socioconstrutivismo, levam 1 ano e meio para tirar uma conclusão que devia tirar em 2 segundos. Isso, uma grande parte da população está assim. Senão, já teriam percebido tudo há muito tempo. Na primeira vez que eu... Por exemplo, quando eu divulguei o discurso do Lula, que saiu no próprio site da presidência, contando as atividades clandestinas do Foro de São Paulo e dizendo que ele tomava decisões de governo em reuniões secretas com Hugo Chávez e Fidel Castro. A hora que falou isso, já era para tirar o cara de lá, pô, imediatamente. Você não pode permitir que uma organização estrangeira, cuja língua oficial é o espanhol, de governo o Brasil.
Não tem o menor sentido isso aí. Ou seja, esse cara já era para ter sido caçado há muito tempo, mas o cérebro nacional está meio lento. Né? Todo mundo que foi alfabetizado depois dos anos 70 foi todo mundo no socioconstrutivismo. E é um desastre. Você vê, no Brasil tem grandes educadores, como o Luiz Carlos Faria da Silva, o professor Pierluigi Piazza, eles estão explicando há 20 anos a devastação que isto produz na inteligência das pessoas. Então, a destruição da inteligência dos brasileiros foi o primeiro passo. E começou, note bem, quando que eles começaram isso? Começaram ainda no tempo dos militares, porque ocupavam postos importantes na educação, escreviam para a revista Escola e Sala de Aula, estavam lá na Fundação Vitor Chivita, e foram empurrando esse socioconstrutivismo, que foi inventado por um advogado comunista chamado Lev Vygotsky, que nunca foi educador na vida, nunca educou um cachorro, porra. Né? E outros, como Emília Ferreiro e Paulo Freire, etc, etc. Quando fala de Paulo Freire, me mostre um escritor, um filósofo, um cientista, ou mesmo um executivo que tenha sido educado pelo Paulo Freire. Não tem nenhum. A técnica do Paulo Freire é o seguinte: pegar uma certa quantidade de coitadinhos e transformá-los em igual quantidade de coitadinhos. Coitadinhos eram e coitadinhos continuaram. É esse o efeito da educação do Paulo Freire. Agora, uma coisa que o pessoal não lembra é o seguinte: o Partido Comunista sempre teve a maior rede de interproteção e de interbadalação mundial. Entendeu? Então ele sempre tem um suporte. O cara recebeu um diploma honoris causa por não sei o quê. Você vai ver, é o lobby do Partido Comunista que está lá dentro. Isso tudo tem que ser estudado. Veja, o déficit de informação que nós temos sobre a história da esquerda no Brasil é monstruoso. Monstruoso. Eu sou o único cara que, depois dos anos 80, continuou estudando isso, o resto todo mundo esqueceu. Agora, hoje em dia, o pessoal volta a se interessar. Porém, temos que pesquisar, temos que investigar, temos que contar a história inteira. Uma história que ninguém contou. Esses brasileiros que foram para Cuba, muitos deles, não só os Zé, viraram oficiais do serviço secreto cubano. Quantos cubanos eles ajudaram a matar e torturar? Né? Isso nunca foi investigado. Se você procurar, você vai encontrar, com certeza. E este material do Paulo Abranches, isso é uma preciosidade, porque está lá com toda a lista da KGB. A penetração da KGB no governo João Goulart foi uma monstruosidade. Eram centenas de pessoas. E não é só no governo, é na mídia, na televisão, na educação, em tudo quanto é lugar. Não era cara que era simplesmente militante comunista, era gente da KGB mesmo. Tá certo? E tudo isso tem que ser investigado. Nós temos que fazer a nossa comissão da verdade. O que eles fizeram não é uma comissão da verdade, é comissão da verdade. Né? Agora temos que fazer, de fato, uma comissão da verdade.